Ô professor, eu comprei essa planta aqui pra minha mãe numa feira, só que eu não sei que planta que é. Você podia me ajudar pra me explicar pra ela que planta que é? Opa, posso explicar sim. Cara, essa aqui é uma orquídea, ela é uma Angiosperma monocotiledônea. Ei, se você quer saber mais sobre isso, eu me chamo Ruben, sou professor de biologia do canal Biologia do Bem e tem timo. Bora estudar comigo? E então, vamos para a nossa aula 6 aqui do canal, do módulo de botânica. A temática de hoje é as angiospermas, as plantas dominantes no planeta e que estão presentes em qualquer habitat, em qualquer ambiente do planeta. Elas são totalmente adaptadas porque são verdadeiras máquinas reprodutivas. Todos os caracteres evolutivos adquiridos ao longo dos demais grupos de plantas, são mantidos aqui nas angiospermas e aprimorados. Ela tem novidades. Vamos ao nosso grupo das angiospermas, então acompanhe comigo. Pega papel, pega a caneta colorida e anota o esquema que você está vendo aqui atrás. O esquema está criterioso, está em detalhes, parece complexo, mas a gente vai destrinchar ele aqui nessa aula. Pega a caneta, escreve aí, vamos seguindo comigo. As angiospermas, elas também podem ser conhecidas como magneliófitas ou antófitas pelos botânicos, beleza? Aí é uma nomenclatura um pouco mais moderna, um pouco mais criteriosa dentro desse grupo das angiospermas, que são plantas que têm sementes com vasos, na etimologia da palavra. Mas como assim, professor, semente dentro de um vaso? Tá, esse vaso seria o fruto. Lembre comigo que na aula 5, se você não viu, volte, vale a pena você acompanhar a evolução das plantas aula a aula. Ele fala para nós de uma flor rudimentar, o estróbilo, que seria um esboço de flor em que a evolução está arquitetando, em que a natureza está arquitetando. Aqui já tem flor de verdade, mas lá as gimnospermas são sementes nuas na etimologia da palavra, e aqui sementes dentro de um vaso. Esse vaso é o fruto, que a gente vai comentar no decorrer da aula, e vai para a parte 2, na aula 7, e que é angiosperma parte 2, beleza? A aula é complexa, por isso eu dividi em 2 para não ficar muito comprido. Tranquilo? Bom, entendemos essa parte inicial. O que as angiospermas têm de tão importante? Por que elas são verdadeiras máquinas reprodutivas? Bom, eles têm um grupo com a maior diversidade, e possuem todos os caracteres anteriores, que foi o que eu comecei a aula falando para você. Então se liga aqui comigo. É a maior diversidade de todas. Eu tenho ambiente aquático? Tenho. Tenho ambiente desértico? Tenho. Tenho ambiente de mata? Tenho também. Ela se adapta a qualquer ambiente. Claro que cada espécie, cada indivíduo no seu habitat exclusivo. Quais são as novidades evolutivas desse grupo? Por que novidades que eu digo? Porque ela tem todos os caracteres. Ela tem tubo polínico, ela tem vaso condutor de seiva, ela tem semente, ela tem todas aquelas características que os grupos anteriores trouxeram como novidade, que foram interessantes e permaneceram neste grupo. E ainda mais, ela tem flor de verdade, tem fruto de verdade. Inclusive eu já abro um parênteses aqui falando para você, eu não sei se você está ligado, mas olha aqui, ou ligada, que é o seguinte: as flores e frutos são a mesma coisa. Professor, como assim? Aí está me complicando a vida. Como assim a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa, só que em estágios diferentes de desenvolvimento. A flor pós-fecundação se transforma no fruto. A gente vai ver qual parte vira qual parte do fruto correspondente. Mas sim, a flor, ela pós-fecundação se transforma no fruto. As flores são especializadas na polinização, porque através dela eu tenho a disseminação do pólen. Nos frutos eu falo em dispersão, porque dentro do fruto eu tenho a semente. Beleza? Colocando para nós o porquê que eu chamo de vaso aqui. Na verdade, na etimologia da palavra, esse vaso seria o fruto. Dentro dele eu tenho a semente. Ótimo, novidades evolutivas colocadas então. Seguimos. Revolucionaram a capacidade de se reproduzir, a capacidade reprodutiva. Por quê? As flores atraem os polinizadores. Então as flores fazem pétalas vistosas, produzem aromas interessantes para que os animais sejam atraídos. Lembre que no grupo anterior das gimnospermas eu tinha somente a polinização pelo vento. O estróbilo, aquela flor rudimentar, a pinha, ela não era muito atrativa para animais. Ou melhor, não era nada atrativa. Agora aqui não, pessoal. Aqui não. Aqui você está vendo
que as flores atraem os animais. Então eu tenho os animais participando. Professor, peraí, mas então quer dizer que só os animais polinizam as angiospermas? Não, não. Também pode ter o vento trabalhando nesse sentido, assim como a água. Mas os animais garantem essa especificidade, essa até coevolução, que é uma área da botânica, uma área da biologia que estuda a evolução conjunta da planta com o seu agente polinizador. Interessantíssimo de estudar. A coevolução entre a planta e o seu polinizador. E os frutos atraem os dispersores de semente. Professor, peraí, quer dizer que a planta produz um fruto cheiroso, saboroso, bonito, para atrair animais que possam ingerir o fruto? Exatamente. Credo, professor, mas é vantagem isso? Claro que é. Pois a planta é um ser estático. Estático, entenda o que eu estou falando. Ela é parada, mas ela se movimenta muito. A gente vai ver isso daí nas aulas sequentes aí do módulo de botânica. Mas ela não consegue mudar a sua posição geográfica, a não ser que ela utilize um meio de transporte. Tanto o pólen vai ser transportado por outro ser, quanto a semente. Então o animal vai ser atraído pelo sabor, pela substância nutritiva do fruto, vai ingerir o fruto ingerindo também a semente. E posteriormente, fazendo o seu cocozinho na sua viagem, a ave, o inseto e os morcegos, que também podem agir dispersando sementes, eles podem fazer com que essa planta seja disseminada pelo globo terrestre inteiro. Mesmo que a planta-mãe não possa se deslocar, ela usa seres que podem se deslocar. Beleza? Então tá aqui a justificativa do porquê elas são máquinas reprodutivas. Ótimo aqui. Aqui eu coloco um parênteses para vocês. Os animais participam do processo. Quando os animais participam do processo, eu posso ter a entomofilia, em que os insetos trabalham na polinização. Eu posso ter a ornitofilia, em que as aves trabalham na polinização, a quiropterofilia, que seriam os morcegos, e por fim, como eu disse, não é só os animais que trabalham. O vento, a anemofilia, pode ser um transporte de pólen, assim como a hidrocuria, a água, a chuva também pode trabalhar no transporte desse grão de pólen. Ótimo aqui? Beleza. Professor, o que falta a gente estudar nessa primeira aula de angiospermas? Lembrando que essa é a primeira parte, hein? Falta você assistir a segunda parte, para fechar a ideia das angiospermas. Como é um grupo muito diverso, é interessante da gente ter isso em mente. De separar em duas aulas para não ficar muito comprido. Beleza? Detalhe, hein? Se você achou o esquema bacana, vai te ajudar, ajudou de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com os colegas. Assim você apoia o projeto, que está levando a educação de forma gratuita aí para vocês no YouTube. E você também ajuda os colegas a terem um material de qualidade. Beleza? Vem com o menininho aqui, ó, seguindo. O que é isso que eu esbocei para vocês? É o órgão reprodutivo das angiospermas. É a flor. Disso aqui, ó, eu tenho certeza que é um atrativo para animais polinizadores. No grupo anterior, eu tinha a pinha, eu tinha o estróbilo, que não são interessantes, não são atrativos, mas aqui sim. Eu tenho diversos constituintes que são importantes nesse órgão reprodutivo. Professor, peraí, quer dizer que se eu dou um buquê de flores para minha mãe, para minha namorada ou para o meu namorado, eu estou dando um buquê de órgãos reprodutores para ele? Para ela? Sim. Nossa, professor, isso me levou a uma reflexão. Você fez pensar. Se você achou engraçado essa reflexão, deixa nos comentários aqui, vamos trocar essa ideia. Já deu flor para alguém? Já deu flor para namorada? Presenteou alguém com flores? Deixa aqui, ó, nos comentários. Vamos trocar ideia. O que eu tenho aqui? Cortei a flor para vocês verem as partes internas. E é o seguinte. A flor, ela fica sustentada no caule através de uma estrutura chamada de pedúnculo. O pedúnculo sustenta a flor no caule da planta. As sépalas, eu estou indo de baixo para cima, as sépalas são folhas modificadas que têm uma função de proteger os verticilos centrais. Professor, verticilos? Sim, tudo isso que você está vendo aqui são chamados de verticilos, verticilos florais. Eles podem ter verticilos que são férteis, reprodutivos, e os verticilos que são vegetativos, que mantêm a integridade da flor.
As sépalas é um tipo de verticilo que não é reprodutivo. O receptáculo seria esse pratinho em que os verticilos principais são inseridos na flor. Então esse pratinho é o receptáculo floral. As pétalas bem vistosas de cores com uma infinidade gigantesca, e essa coevolução entre o inseto, o polinizador e a planta é muito interessante de entender, porque tem insetos que vão enxergar comprimentos de ondas diferentes e a planta se adapta para poder atrair aquele inseto. Inclusive existem plantas que produzem cheiro pútrido, fétido, de carniça realmente. Credo, professor, que a planta ganha com isso? Lembre que a planta não sente o próprio cheiro, hein? Não tem nariz, não tem narinas. Mas, enfim, ela atrai moscas varejeiras como polinizadoras. Entomofilia. Ela produz carniça, vai atrair a mosca, que é uma varejeira? Ah, professor, fez sentido. Ótimo, legal. Seguindo. As pétalas, então, e seguindo com os reprodutivos agora. Esse central, que parece uma garrafinha, é o carpelo, que é a parte feminina da flor. Professor, peraí, quer dizer que as flores podem ser hermafroditas, terem o mesmo sexo no mesmo indivíduo? Podem, assim como podem estar separados também dependendo da espécie, mas a maioria das angiospermas tem flores hermafroditas, tranquilo? Então essa garrafinha é o carpelo, a parte feminina. Eu aumentei aqui para vocês verem que ele tem algumas partes importantes, que são o estigma, a boquinha de entrada, aonde o pólen entra, o estilete, que é esse tubo, e o ovário, que é a dilatação. Ovário, professor? O ser humano também tem ovário, né? Tem. Veja que é uma dilatação do carpelo caracterizando a parte feminina. Beleza? A parte masculina eu desenhei em azul, que é o estame, parte masculina. Quais são as partes do estame? O filete, o conectivo que conecta a antera e o filete. É dentro da antera que são produzidos os grãos de pólen. Beleza? Professor, esse ovário aqui, ele é importante? É sim. Veja que dentro dele eu tenho uma estrutura chamada de óvulo, que você já conheceu na aula de gimnospermas. Se você não sabe o que eu estou falando, volta na aula 5 que tá valendo a pena com certeza. O óvulo, ele é uma estrutura que guarda o gameta feminino. Aumentei aqui para você poder ver com detalhes. Você está vendo 3 célulazinhas internas chamadas de antípodas, 2 centrais chamadas de núcleos polares, 2 branquinhas que eu coloquei aqui que são as sinérgides e finalmente a oosfera em laranja, que é o gameta feminino propriamente dito. Mas professor, o gameta feminino não é o óvulo? Nas plantas não. Você tem o gameta feminino sendo a oosfera e o óvulo uma estrutura completa que abriga a oosfera, mas também abriga outras células que você viu aqui. Professor, é interessante saber o nome dessas células? Na aula 2, na segunda parte de angiospermas, você vai ver que é importante, mas saber principalmente os núcleos polares e saber também a oosfera. Essa é a parte fundamental que você saiba. Beleza? As demais são complementos aí numa prova específica, talvez possa citar elas, mas perguntar sobre elas talvez não. Não é muito usual nas provas. Tranquilo aqui? Ótimo, então fica atento na aula 2, na segunda parte. Tranquilo. Vamos lá. Você notou que as anteras, como eu falei, que fazem parte do estame, que é o órgão, a parte do verticilo masculino, produz os grãos de pólen. E o que eu fiz aqui? O grão de pólen ele é disperso por diversas formas que eu já listei aqui para vocês. E digamos que ele caiu, o grão de pólen caiu aqui, eu peguei um deles e aumentei para você ver. Faça o desenho também, que você nunca mais esquece. Eu fiz inclusive com um rostinho aqui para você lembrar das partes, o teu cérebro tirar uma foto mental disso e você lembrar na hora da prova. O que eu tenho dentro do grão de pólen? Ele é microscópico e já digo de antemão para você que é o seguinte. O grão de pólen, ele é específico de cada espécie. É como se fosse a impressão digital da planta. Inclusive utilizado para biologia forense, entender soluções de crimes, por exemplo. Bom, eu encontrei na pele de um indivíduo que foi assassinado, por exemplo. Nossa, professor, que cruel. Mas veja que interessante. O pólen de uma planta X. Mas o corpo foi encontrado num local onde é impossível a planta X aparecer.
Opa, será que esse corpo veio de outro lugar? Olha aí, ó, interessante. Então a área da biologia forense solucionando crimes aí, entendendo melhor os casos sem solução por causa das plantas, o grão de pólen específico de cada uma. O que eu tenho dentro do grão de pólen? Eu tenho os gametas masculinos, propriamente dito, que é uma célula gerativa, na verdade, que quando ela amadurece e chega no carpelo, forma-se os núcleos espermáticos, são 2, e a célula geradora do tubo. Que tubo, professor? O tubo polínico. Essas plantas são sifonógamas também. Então, na hora da fecundação, que o ciclo reprodutivo das plantas será a aula 2 das angiospermas, certo? A segunda parte dessa aula, e que ele gera o tubo polínico. Então ocorre a união dos gametas graças à posição que o tubo polínico assume, garantindo que os gametas se encontrem. Porque veja, essa portinha de entrada aqui, ó, do óvulo, chamada de micrópila, ela tem que ser acessada aqui por baixo. Então o processo não é tão simples. Quem garante que isso aconteça é o tubo polínico, formado pela célula geradora do tubo que está dentro do grão de pólen. Beleza? Professor, o grão de pólen, ele é o gameta masculino? Não! Eu já respondi essa pergunta na aula anterior de gimnospermas. Ele é uma estrutura que guarda o gameta masculino, ele não é o gameta masculino. Assim como o óvulo não é o gameta feminino, ele guarda o gameta feminino, que é a oosfera. Beleza? Para fechar a aula de hoje, que já ficou mais comprida do que eu imaginava, olha aqui. Quando eu tenho um conjunto de sépalas, eu chamo de cálice. Quando eu tenho um conjunto de pétalas, eu chamo de corola. Quando é um conjunto de carpelos, eu chamo de gineceu, parte feminina da flor. E a parte masculina da flor, que é o conjunto de estames, eu chamo de androceu. O esquema está colocado no quadro, as partes básicas e fundamentais das angiospermas. Eu te convido a assistir a segunda parte dessa aula em que eu vou falar do ciclo reprodutivo das angiospermas, assim como a classificação delas em monocotiledonas e eudicotiledôneas. Obrigado pela atenção e se te ajudou, manda para os colegas, compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha no Instagram com os colegas, apoia o projeto e posso contar com vocês assim como você pode contar comigo. Valeu? Abraço a todos e tchau, tchau. Até a próxima.